Salve Maria Santíssima. Mais alguns esclarecimentos sobre o uso das imagens. Uma coisa que dentro da teologia protestante, embora não seja unânime, mas isso prevalece, é o seguinte: qualquer tipo de imagem criada, até mesmo na mente, e primeiramente na mente, ficou até uma cacofonia, né? É um tipo de idolatria, segundo o pensamento protestante, ou seja, quando eu imagino algo sobre Deus, quando eu vou tendo ideias, usando a minha imaginação para pensar algo acerca de Deus, isso, para o pensamento protestante, já é uma certa idolatria. E quando eu crio imagens na minha mente, isso vai sendo também idolatria. Então, eis o grande problema, né? Porque também a palavra imagem vem de imaginação. Tipo, eu posso nunca ter visto alguém, mas eu imagino como ela é e posso criar uma imagem dela. Isso literalmente, fazer uma imagem de barro, de ouro, de qualquer forma que seja. E isso é muito perigoso porque a imaginação, a inteligência, a memória e outras faculdades são capacidades que Deus nos deu como presente. Em Êxodo 31, do versículo 1 ao 5, vai falar sobre que Deus deu seu espírito de sabedoria para fazer todo tipo de... Aí vai falar lá das artes, de alguns tipos de imagens, né? Então, rejeitar e colocar como criar uma imagem, tanto na mente como física, como literalmente isso ser idolatria, é negar os dons recebidos de Deus. É negar a beleza de poder ser criativo. Deus nos dota de inteligência para isso, para uma criatividade que vai produzindo o belo no mundo. Isso a gente deve ter bem forte dentro de nós, que as artes, elas são um grande presente de Deus. As palavras, elas evangelizam os ouvidos. As imagens, elas evangelizam os olhos. E por que não dizer que na liturgia, o incenso, ela vai evangelizando, né? O nosso olfato. Por que não dizer que ao tocar os símbolos sagrados, o meu tato vai sendo, de certa forma, entre aspas, evangelizado, vai fazendo a experiência do sagrado. Ou seja, os sentidos, eles são utilizados para receberem essa evangelização, eles são passivos à evangelização. Não estou fragmentando o homem, não, estou fazendo só algumas comparações pedagógicas, certo? Ou seja, o Senhor ele vai nos atraindo com vínculos divinos, mas por meios muito simples. Então as imagens também são esses meios simples. Então você imagina a vida de São Paulo. E você sabe que São Paulo, falo tantas vezes, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele que tantas vezes mostrava o seu desejo de contemplar a face de Cristo. Ele que tantas vezes, falando essa palavra e outras, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele assumindo a sua eleição, mas ele reconhecia profundamente a sua miséria. Lá em Romanos 7 ele vai relatar muito bem isso, quando ele vai falar esse combate, né, do homem velho, do homem novo. Ele vai relatar muito forte isso. Ele era muito ciente da sua miséria,
mas ele era muito ciente da eleição de Deus na sua vida. Então, quando nós imaginamos São Paulo só na nossa mente e desejamos também imitá-lo e viver a vida de Cristo em nós, aonde está o pecado? Também quando nós olhamos uma imagem de barro, de gesso, de ouro, de prata, uma imagem de São Paulo, e desejamos viver a vida de Cristo, aonde está o pecado? Meu Deus, que ignorância, né? Parece que as pessoas insistem em bater na mesma tecla. Tantas passagens bíblicas mandam fazer as imagens. Nunca adorá-las, nunca, nunca. Mas também nunca quebrá-las, porque elas não são ídolos. Os ídolos sim devem ser quebrados. Todos. Os ídolos que estão na nossa alma, os ídolos materiais, tantos ídolos que se apresentam, eles devem ser distanciados de nós. E aquilo que começou a ser ídolo deve deixar de ser ídolo. Se o seu carro é ídolo, se o seu esposa, sua esposa, o seu filho, seus amigos, seu namorado, sua namorada, seu emprego, seu dinheiro, sua faculdade, seus títulos, você mesmo, que seja exorcizado todo tipo de ídolo, de personificação, aonde você projetou naquela pessoa, naquela coisa, toda a razão da sua existência. Isso deve ser quebrado. Nós sabemos que toda santidade provém de Deus. Sede santo como eu sou santo. É que vai falar Levítico, se eu não me engano, capítulo 20. Então, a santidade provém de Deus, é dom de Deus, não é um mero esforço nosso. Não é um pelagianismo, como se pregava que era apenas um homem que se esforçava e chegava a Deus e era santo e vencia o pecado. Não, é a graça de Deus e conta com a nossa cooperação. Quando nós olhamos para os santos, nós não estamos desviando o olhar de Deus. Pelo contrário, nós estamos contemplando a glória de Deus resplandecendo naquela pessoa que é fraca, que é miserável, que é pobre, que é um nada. Mas que Deus, nesse nada, nessa fragilidade, nessa miséria, Deus resplandece a sua glória para confundir os orgulhosos, para confundir os soberbos. Deus utiliza o que quer e como quer. Então as imagens são esses meios simples. A imagem não pode ser um enfeite na nossa casa. A imagem não pode ser um comércio, tipo, para cada santo que eu desejo uma graça diferente, eu vou colocar os santos como os meus empregados. Não. Eu posso contar com a intercessão dos santos, mas eles não podem ser como meros empregados, meros moleques de recado. Eles não são isso. E pensar assim é ofendê-los, é ofender também a Deus. Então invocar os santos como amigos, que não tem nada de espiritismo. Porque eles estão mais vivos do que nós, porque contemplam a face de Deus. Estão plenamente felizes, estão na visão beatífica. Esse é o nosso desejo. E um dia eles ressuscitarão. Um dia também nós ressuscitaremos. Então que a gente possa ter essa maturidade de saber os benefícios que as imagens podem nos trazer. Utilizá-las bem, sabendo que não são um mero enfeite e não são imagens onde cada vez que eu olho para uma imagem eu penso em um pedido material para as minhas necessidades somente materiais. Separa só este mundo que nós vivemos, como diz São Paulo, né? Nós somos os homens mais dignos de piedade, de dó mesmo, né? Ou seja, nós somos os mais miseráveis entre os homens se nós achamos que é só para essa vida. Não é só para essa vida. Essa vida aqui deve ser um trampolim para a vida eterna. E é isso que os santos nos mostram com a sua vida, com a sua
com as suas virtudes heróicas. Então que o Senhor nos conceda este olhar novo acerca dos santos, acerca também das imagens. Amém.